Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação aqui em Israel. Hoje, dia 21 de outubro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Israel, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos a continuidade do que a gente tem visto nos últimos dias, né? Os terroristas do Hamas atacando as cidades próximas aqui de Israel com foguetes, e Israel também atingindo as principais lideranças do Hamas aqui dentro da faixa de Gaza e procurando fazer dentro do possível com o mínimo de dano à população civil da região, ao contrário dos terroristas do Hamas, né? A gente teve a informação da troca de prisioneiros. 2 americanas que haviam sido sequestradas, estavam como prisioneiras do Hamas, foram liberados, né? E é muito curioso como o Hamas diz que é um gesto humanitário e coisa e tal. Como assim um gesto humanitário? O cara sequestrou, ainda tem 200 pessoas sequestradas, crianças e tudo mais. Isso aí foi um mínimo de humanidade que eles fizeram, retornar essas 2 pessoas. Esperamos que os demais também sejam retornados, né? E os primeiros caminhões entraram hoje, dia 21, aqui na faixa de Gaza, os primeiros caminhões com ajuda humanitária. Algumas pessoas estão dizendo que 36 caminhões chegaram a entrar no dia de hoje, outras estão dizendo que foram só 20, mas de qualquer forma um grande número de caminhões entrou aqui na faixa de Gaza pela primeira vez, né? Além dos conflitos aqui, que é a região mais quente, sem dúvida, você tem também conflitos aqui no norte de Israel. Houve uma base israelense atacada pelo Hezbollah aqui no norte, e também um grupo de soldados reservistas que estava aqui próximo do norte também foi atacado por um terrorista. Um reservista está ferido no hospital gravemente. E tem tido, além disso, vários ataques mútuos aqui de Israel e do Hezbollah aqui no norte do país. Os americanos liberaram mais informações sobre os mísseis que foram abatidos ontem aqui na região do Iêmen, né? A gente falou sobre isso ontem, na verdade, os mísseis foram abatidos anteontem. Ontem saiu a informação, parece que foi um número muito maior do que havia originalmente dito, né? Foram, na verdade, 4 mísseis de longo alcance e 15 drones que foram abatidos pelo navio americano aqui sobre o Mar Vermelho, que estavam rumando em direção a Israel, né? Ontem também a imprensa tradicional socialista fez de novo a mesma coisa, né? Recebeu a notícia da autoridade palestina e tratou como se fosse verdade imediatamente, dizendo que Israel teria bombardeado uma igreja ortodoxa grega que tem ali na região da faixa de Gaza, né? No final das contas, mais uma vez se provou que não. O que foi atingido foram casas de terroristas próximos da igreja. Infelizmente, o Hamas tem esse costume de botar centros de terroristas próximos de igreja. Israel toma todo cuidado para não atingir a igreja, e de fato não atingiu, não teve nada. Foi só mesmo propaganda do Hamas. Por conta disso, algumas pessoas estão dizendo que o Twitter removeu o selo dourado do New York Times. Vamos tentar entender isso daí. Eu acho uma coisa boa, tem que punir esse pessoal de alguma forma, né? E o ladrão de 9 dedos, o corrupto mora aqui do Brasil, finalmente reconheceu que o Hamas é um grupo terrorista, mas fez questão de dizer que Israel está sendo fora do controle, está tendo uma reação absurda. Meu amigo, o que o Hamas fez foi terrorista. A reação de Israel está perfeitamente alinhada ao que foi feito pelo Hamas. Enfim, é a vergonha de todos nós brasileiros, essa figura inominável na presidência da República. Muito triste ter essa figura corrupta, socialista e burra na presidência do Brasil, né? Só espero que o Brasil vá para o buraco rápido, muito rápido, para essa pessoa sair da frente aqui da gente logo e a gente poder voltar a crescer novamente. Bem, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Não Vou Ler Esse Apelido, Wesley Salgadão e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu tenho feito no início dos vídeos mostrando os bombardeios de Israel à faixa de Gaza, mas eu acho que é bom ressaltar que, na verdade, não é só isso que está acontecendo. Tem vários bombardeios do Hamas ainda acontecendo contra cidades israelenses. Isso daqui é um exemplo em Sderot, que é próximo aqui da faixa de Gaza, é essa cidade aqui. Foi bombardeada de ontem para hoje, dá para ver aqui
um ponto de ônibus, né, destruído, e também aqui na rua. Felizmente não houve pessoas feridas, não houve mortes, mas o pessoal continua tentando, né? Aqui foi as brigadas Al-Qassam, que é parte do Hamas, né, bombardearam parte da cidade de Netivot com um salvo de foguetes. Aqui dá para ver o foguete explodindo em Israel, atingindo ali a cidade de Netivot. É essa outra cidade mais distante um pouquinho, mas ainda bastante perto aqui da faixa de Gaza, né? Isso aqui são só exemplos. Se você olhar aqui, teve mais bombardeio aqui, teve mais bombardeio aqui. Ou seja, o Hamas também tem continuado com sua campanha de terrorismo, lançando foguetes, né? Agora, é lógico, o Israel está brigando de volta, né? E aqui foi um ataque israelense no oeste de Gaza, então um ataque bem significativo aqui. Tipicamente, os israelenses buscam atingir as residências dos principais líderes lá do movimento Hamas. Aqui está um centro, um grande prédio que era usado pelo Hamas ali bem no centro da faixa de Gaza e que foi reduzido a escombros completamente. Al-Zahara era o nome das torres que tinham ali, que não existem mais. Essas foram as que a gente falou ontem, que Israel primeiro fez duas batidas no teto antes de começar a destruição delas, e agora realmente não sobrou nada das torres ali. Eu espero que as pessoas inocentes que estivessem nessas torres tenham saído antes disso aqui, antes da destruição completa, né? Israel atingiu a casa de Al-Mutawak, é um dos terroristas lá do Hamas. Ele próprio não se sabe se ele estava em casa, mas 24 pessoas acabaram morrendo nesse ataque à casa do terrorista, que fica na região leste de Jabalia. Jabalia é aqui no norte da faixa de Gaza. Então, Jabalia é aqui, provavelmente foi esse ataque aqui. E é aquele negócio, né? O cara tá na família de terrorista, o pessoal que não fugiu dali estava esperando esse tipo de coisa de qualquer forma. Não foi só na faixa de Gaza que as coisas estavam quentes hoje, também no norte de Israel. Isso daqui foi uma tentativa do Hezbollah no norte de Israel de atingir uma base do exército israelense ali naquela região com mísseis antitanque. Eu não sei se é essa mesma base aqui, mas você pode ver aqui que essa região aqui no norte de Israel, ela está com firmes da NASA marcando aqui incêndios nessa região, né? O firmes da NASA, vocês sabem, é aquele sistema dela que mede incêndios no solo e que aqui no Brasil só tem publicidade quando é governo da direita, porque nesse momento, por exemplo, na Amazônia, está pegando fogo na Amazônia inteira, mas você não vê a imagem do firmes da NASA no Jornal Nacional, não vê nada, porque o governo é de esquerda, é o Lula, é o comunista, aí não, eles não falam nada, ficam quietinhos a mídia tradicional socialista. Quando era o Bolsonaro, era um show de firmes da NASA aparecendo na mídia tradicional, né? E é o mesmo sistema aqui mostrando que teve um grande incêndio aqui no norte de Israel, né, na fronteira, bem na fronteira aqui com o Líbano, e a informação que você tem é que seria essa base aqui, uma base que tem vários satélites aqui de comunicação, então pode ter sido isso daqui que a gente viu nessa imagem aqui do Hezbollah tentando destruir, né? De qualquer forma, a gente não tem informações sobre se eventualmente tiveram sucesso nisso daí. A base é bem grande, certamente o exército israelense está prestando atenção nisso daí. Não deve ter sido danos significativos no final, né? Aqui no norte também, um pouco mais para cá, aqui também em Biranit, teve também mais ataques do Hezbollah contra forças israelenses no norte de Israel. Eles lançaram alguns foguetes aqui contra grupos de infantaria que estavam nessa região. Não sabemos, pode ser que essa imagem aqui, na verdade, seja disso, né? Seja esse outposto aqui do exército israelense. A gente não sabe exatamente o que houve ali. Bom, hoje tivemos a informação de que finalmente os primeiros caminhões com ajuda humanitária passaram ali o portão de Rafah, que é esse portão aqui entre a faixa de Gaza e o Egito. Então, como vocês sabem, essa fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza também é totalmente cercada com muros aqui, e inclusive as estradas, tanto do lado palestino quanto do lado egípcio, estavam destruídas por conta de evitar justamente que houvesse passagem aqui, né?
Com o pedido do Biden, o pessoal deu um jeito de reabrir isso, levou alguns dias para eles refazerem as estradas aqui, e aí finalmente parece que aqui tem a imagem dos primeiros caminhões entrando lá para a faixa de Gaza com ajuda humanitária, né? E, bom, segundo o correspondente ao Shark, 36 caminhões com ajuda humanitária seriam permitidos a entrada na faixa de Gaza hoje. Lembrando que existem mais de 117 caminhões aguardando para levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza, apenas 36 seriam permitidos ao longo do dia de hoje. Só que a gente teve a informação aqui que depois de 20 caminhões passarem pelo portão, a coisa foi fechada. O portão foi fechado depois de 20 caminhões. Então, alguma coisa entre 20 ou 36 caminhões entrou hoje de ajuda humanitária lá em Gaza, né? De qualquer forma, o governo de Israel deixou claro que essa comida só vai para a parte sul da faixa de Gaza, ou seja, o pessoal palestino que estiver na parte norte da faixa de Gaza deve ir para a parte sul, porque a ajuda não vai chegar na parte norte da faixa de Gaza, e também que não será permitido a entrada de combustível, né? Eu espero também que eles estejam vigiando esses caminhões para verificar se não está entrando arma, não está entrando ajuda armada para os terroristas ali, né? Infelizmente não se pode descartar esse tipo de situação. Mas, por outro lado, né, é uma boa notícia que tenha entrado essas ajudas humanitárias aí para o povo palestino ali. Eu espero que isso sirva de mais um incentivo para o pessoal que está aqui no norte vir para o sul para receber ajuda humanitária e deixar a parte norte apenas para a operação lá do exército israelense, né? O Instituto para Estudo da Guerra continua falando aqui sobre os ataques dos palestinos, das milícias palestinas contra Israel, e fala dois assuntos aqui que a gente vai mencionar ainda: a questão das americanas que foram liberadas lá em Gaza, né? Então, pela primeira vez, o Hamas liberou prisioneiros desde o dia 7 de outubro, o ataque principal deles, e fala também sobre os ataques contra a base americana lá em Bagdá, feita por milícias favoráveis ao Irã, né, que atuam no Iraque, mas são favoráveis ao Irã. Bom, então essa daqui é a base americana atingida lá no Iraque, né, ou pelo menos que as milícias tentaram atingir. Aqui parece que é um sistema de defesa antiaéreo atuando ali na região. O som ali não parece um som de explosão, parece o som realmente daquele sistema ali, mas a gente não sabe. Essas bases aqui, eles estão dizendo, olha, a base aérea Al-Ahiri, no norte do Iraque, foi bombardeada por 2 drones, a base americana foi bombardeada por 2 drones ontem, no dia 20, né? Essa base é essa daqui, ó, que teria sido bombardeada com os drones, e tem outra base aqui no Iraque também, que também foi bombardeada ontem. Realmente as milícias ali estão fazendo um ataque sistemático a essas bases. Já havia esse tipo de ataque antes, tá? Mas agora certamente eles estão com um ânimo redobrado ali, né? E aqui tem também uma comunicação aqui no Telegram, né? Que a tradução aqui do árabe é... eu estou aqui jogando um jogo e descubro que a base Al-Ahiri foi bombardeada por 2 aviões. Na verdade, foram 2 drones, né? Os Mujahideen da resistência islâmica no Iraque atingiram na noite de sexta-feira essa base Hariri no norte do Iraque, que é 40 quilômetros do aeroporto de Erbil, com 2 drones, e atingiram seus alvos, né? Os americanos não divulgaram nenhuma informação sobre possíveis danos e coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês, esse pessoal está acostumado com isso, existe uma constância de ataques ali no Iraque, então eu não imagino que isso tenha sido alguma coisa particularmente danosa para as bases americanas ali na região, né? Mas, falando agora sobre o caso do USS Carney, que foi aquele navio americano, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né, que estava aqui no Mar Vermelho e interceptou os mísseis lançados aqui pelos Houthi do Iêmen em direção a Israel. A gente fica sabendo agora que isso foi um caso muito mais complexo do que a gente imaginava, né? A informação inicial é que teve míssil e o míssil foi derrubado.
e não dava para saber exatamente o que que era, e agora a gente ficou sabendo que, na verdade, foram 4 mísseis de ataque terrestre, ou seja, mísseis grandes, né, com um potencial destrutivo grande, além de 15 drones que foram lançados pelos Houthis lá no Iêmen num período de 9 horas, e todos eles foram destruídos, foram detectados e destruídos pelos navios americanos, né? A gente explicou ontem a situação aqui no Iêmen. O Iêmen vive uma guerra civil em que tem várias facções aqui apoiadas por estados diferentes, e os Houthis têm justamente controlam justamente essa área aqui do Iêmen, né, essa costa do Mar Vermelho do Iêmen, e são apoiados pela Rússia e pelo Irã, ou seja, justamente o pessoal do Eixo do Mal lançou esses foguetes que eram foguetes grandes, né? Isso levou uma série de questionamentos, até o pessoal da Ucrânia. Pô, então quer dizer que os americanos podem prestar esse serviço, né? Eles podiam botar uns navios ali no Mar Negro e interceptar os mísseis dos russos em direção à Ucrânia. Seria uma ajuda impressionante, né? E os Estados Unidos lançaram também, mostraram também essa imagem aqui, que é a imagem do lançamento que realmente interceptou o míssil, né? Então essa imagem aqui, essa outra imagem aqui, acho que tem um vídeo também em algum lugar aqui, ó. Não, não tem vídeo não, é só essa imagem aqui, essas imagens que são as imagens reais da interceptação do míssil, né? E no vídeo de ontem eu cheguei a mostrar, eu botei até na capa do vídeo um lançamento de interceptação, mas é lógico, não era o lançamento de interceptação, né? E agora a gente tem uma informação aqui, foi à noite, né? Foi à noite que foi essa interceptação, de qualquer forma, muito bacana que tenha acontecido isso daí, e foi um negócio maior do que se esperava. É uma boa arma de detenção para evitar que outros países resolvam ajudar os palestinos ali, ajudar o Hamas ali na faixa de Gaza, porque sabem agora que os Estados Unidos vão agir com essa defesa ativa ali na região, né? Bom, ontem foi confirmada a liberação dessas duas americanas aqui, a Judith e a Natalie Hanan. Elas são mãe e filhas, né? E estavam visitando a avó delas, que morava no sul de Israel. Foram as primeiras, elas foram capturadas, né? Um monte de gente foi morto no vilarejo, elas foram capturadas e foram liberadas ontem pelo Hamas, já estão com as forças israelenses, então que bom que essa história terminou bem para elas. Infelizmente ainda faltam 200 outros reféns que estão ainda também sequestrados pelo Hamas, que incluem crianças, incluem bebês. É um absurdo isso, né? Inclusive o pessoal aqui, esse porta-voz aqui de Israel, deixou claro falando que, olha só, o Hamas se coloca como tendo retornado uma mulher, as mulheres que foram tomadas como reféns com base humanitária, querendo mostrar que não são bonzinhos e retornaram ela e coisa e tal. Mas, na verdade, o Hamas é uma organização terrorista assassina, que neste momento está mantendo crianças, bebês e mulheres e pessoas idosas reféns em Gaza e continuam a cometer crimes contra a humanidade. Então é bom lembrar que isso daqui não foi nada de coisa positiva feita pelo Hamas, foi o mínimo do mínimo que se espera que eles façam, espera-se que eles liberem os outros 200 muito em breve aqui também, né? E outra coisa que acho que é muito interessante apontar isso daí, né? Porque o pessoal fica colocando, não, porque o Hamas está protegendo o povo palestino, é a luta do povo palestino. Olha só, é típico de socialista mesmo isso, né? O pessoal vive no exterior, na vida boa, né? Com hotéis bacanas e coisa e tal, tudo gente rica. Isso aqui é porque o rosto deles foi reconstruído, tá? Quando eles publicaram essas imagens, eles publicam a imagem com o rosto oculto, aí o pessoal reconstruiu com inteligência artificial os rostos do pessoal do Hamas, mostrando eles viajando de jatinho, passeando para tudo quanto é lado, cheio de dinheiro em mansão e coisa e tal. Pois é, né? É típico de socialista isso. O regime, a cúpula do regime é todo mundo rico. Quem é que diz que socialismo não funciona, meu amigo? Para a elite política funciona pra caramba o socialismo. Só não funciona para quem é pobre, para o resto da população. Para a elite socialista, você pode ter certeza, né? O filho do Fidel Castro fica passeando de iate para tudo quanto é lado aí, todo mundo rico. As filhas do Maduro, não, do Hugo Chávez na Venezuela são as mulheres mais ricas da Venezuela, são as filhas do Hugo Chávez. Olha só como é que o socialismo funciona. Não é à toa que o Lula quer tanto se apegar ao poder aqui no Brasil, né? Socialismo funciona. Para as pessoas que estão ali no grupelho, ali, né? Para os amigos do poder, funciona bem pra caramba, só não funciona para o resto do país. Bom, e finalmente a BBC se pronunciou admitindo que errou na cobertura do caso lá do hospital Al-Ahli,
né, que aquele hospital em que originalmente a mídia tradicional socialista mundial toda falava que não, que morreram 1.500 pessoas, que Israel bombardeou um hospital, botaram imagem de hospital destruído, sendo que, olha só, olha aqui a imagem, o hospital está inteiro aqui, ó. O máximo teve algumas poucas janelas quebradas aqui, a coisa explodiu, foi no estacionamento aqui, e se chegar a 50 mortos nisso daqui, é um exagero, não deve chegar nem a 50 mortos aqui nesse ataque, né? E o pior de tudo, o ataque foi feito pelo Hamas, pelo grupo terrorista lá, o Islamic Jihad, que é um outro grupo terrorista ali na faixa de Gaza também. Israel não teve nada a ver com isso, né? A mídia internacional acreditou imediatamente. A Palestina falou que sofreu alguma coisa, imediatamente eles acreditaram e saíram lançando a fake news nisso daí, né? Aí fizeram de novo fizeram isso ontem, né? Esse caso do hospital já tem alguns dias. Ontem saiu a notícia também que Israel destruiu a igreja ortodoxa grega de São Porfírios, acho que é isso, São Porfírios, que tem ali na faixa de Gaza, né? E tá aqui a igreja hoje, aqui, não teve nada, o que foi destruído tá aqui do lado, foi a casa do Hamas lá, do operativo do Hamas, que estava do lado, que foi destruído realmente. É aquele negócio. O problema do Hamas é que eles justamente fazem isso, eles botam os centros dele, os locais de treinamento, os locais de decisão, as casas dos líderes do Hamas, justamente próximo de igrejas, de hospitais, desse tipo de coisa, e acaba havendo esse tipo de coisa. Israel, de fato, atingiu. A igreja está inteirinha, nada foi machucado na igreja, talvez tenha quebrado um vidro ou outro, infelizmente, nessa situação não há o que dizer, mas, de novo, BBC e New York Times, de novo. Eu não sei se o Globo foi nessa onda também, mas tipicamente aqui no Brasil, a Rede Globo também, imediatamente, o terrorista do Hamas falou alguma coisa, acredita, é verdade, 100% verdade, é verdade esse bilhete. Enfim, mais um erro deles, né? E aí, achei uma coisa interessante, porque o pessoal tá colocando aqui, eu não vi isso acontecer, tá? Mas o pessoal tá colocando aqui que o New York Times perdeu o selo amarelo dele do Twitter por fake news. Eu acho extremamente justo, né? Essa mídia tradicional socialista vive acusando a internet de propagar fake news e coisa e tal, e eu sempre falo, tem mesmo muita fake news na internet, tem mesmo, não vou negar não. Agora, achar que a mídia tradicional socialista é diferente, que o Globo, que a Folha de São Paulo, que o Estadão são... Não, nós somos jornalistas profissionais, somos muito melhores que esse pessoal blogueiro por aí. Porcaria nenhuma, são piores ainda. As piores fake news que você vê por aí são as da mídia tradicional. E aí o Elon Musk, né, falou aqui que devido a espalhar fake news, devido àquela questão do hospital de Gaza, o Elon Musk removeu a badge de verificação do New York Times, da conta X do New York Times, né? Pois bem, infelizmente, eu vi aqui agora, ele está com uma verificação azul. Talvez o New York Times, para não ficar sem nada, dê um jeito de comprar o selinho azul, que é mais baratinho, né? O selinho azul, vocês sabem, é $8 por mês, o dourado é $1.000 por mês, e tem todo um processo de certificação, de acreditação e coisa e tal. Enfim, perdeu o dourado, eles botaram um azulzinho ali para quebrar o galho. Infelizmente, da BBC ainda está com um selinho dourado. Não sei o que houve aí, se o Elon Musk comeu mosca, ou se o governo britânico interferiu, porque a BBC é uma empresa estatal, né? Enfim, não sei qual foi, porque que a BBC ainda está com um selinho dourado, porque da mesma forma, tanto no caso do hospital Al-Ahli, quanto no caso da Igreja Ortodoxa Grega, os dois mentiram pra caramba, né? Fake news clara nisso daí, né? E por falar em mídia tradicional socialista, a Folha de São Paulo destaca que Lula chama Hamas de terrorista pela primeira vez, o que é falso. O Lula falou que o ataque que o Hamas fez foi terrorismo, o que não é a mesma coisa de dizer que o Hamas é uma organização terrorista, né? Ele deveria falar com todas as letras, o Hamas é uma organização terrorista. Mas também disse que Israel reagiu de forma insana ao bombardear de modo contínuo a faixa de Gaza. Meu amigo, nem começou ainda o troco de Israel nisso daí. Que isso? Foram 1.400 pessoas mortas, de tudo quanto é tipo, judeus, árabes, um monte de gente morta pelos terroristas. Isso ainda vai muito longe ainda, meu amigo. Esse bombardeio nem começou ainda a ação de Israel lá na faixa de Gaza. E é plenamente justificado. Tem mesmo que acabar com o pessoal do Hamas. Lula está atrapalhando ao falar essas merdas todas. Não é à toa que é um corrupto idiota socialista esse merda. Que eu não sei até hoje como é que essa porcaria foi parar
lá na presidência da República aqui no Brasil. Impressionante isso. O mais engraçado dessa coisa aqui é que ele falou do lado da Janja. Cara, tava muito estranho aquilo ali, parecia que a Janja estava orientando o que ele deveria falar. Será que o Lula tá bem mentalmente ainda? Ele ainda tá com as faculdades mentais ou já é a Janja que tá governando o país, né? Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo lá no canal Ancapso, né? Enfim, aqui é só mais besteira do Lula mesmo, falando merda. Que novidade, Lula falando merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.